São números preocupantes. Aos 10 anos, as crianças britânicas já ingeriram tanto açúcar como o que é apontado como limite máximo para um jovem de 18. Um quadro que leva especialistas do Organismo de Saúde Pública do Reino Unido a defenderem a introdução de impostos para penalizar as empresas que não reduzam a quantidade de açúcar nos produtos. A organização quer também que as famílias ajustem a alimentação de forma a combater a obesidade, as cáries dentárias e outras doenças ligadas ao excesso de açúcar. É o que podemos escutar na reportagem do correspondente da Renascença no Reino Unido, António Fernandes. Aos 10 anos, as crianças no Reino Unido já consumiram tanto açúcar ao longo da vida quanto recomendado como limite para um jovem de 18 anos. Se a dose máxima de açúcar recomendada por dia no Reino Unido para uma criança é de 5 cubos de açúcar, na realidade esse número chega a 13. Na verdade, apenas uma lata de Coca-Cola de 330 ml chega para atingir 9 cubos de açúcar. As crianças estão, por isso, a consumir mais açúcar do que devem. Muito mais. Uma média de 8 cubos de açúcar a mais por dia, 2.800 por ano. Números de uma investigação da Public Health England, um instituto que aconselha o governo em matérias de saúde pública e que está a trabalhar com a indústria alimentar para reduzir em 20% o açúcar presente em muitos produtos, já em 2020, e que propõe um novo imposto caso as empresas não o façam. A organização pede também ajuda às famílias para que cortem no açúcar para ajudar a combater este problema que pode levar a problemas dentários e mais casos de obesidade que podem mais tarde dar aso a outras doenças em idade adulta. Já a União das Comidas e Bebidas diz que o foco deve ser colocado na alimentação em geral e não apenas no açúcar. António Fernandes, a Renascença no Reino Unido. Em Portugal, os últimos dados disponíveis são de 2015 e apontam para um quadro igualmente preocupante. As crianças portuguesas estão a consumir o dobro do açúcar recomendado. Um facto sublinhado pela bastonária da Ordem dos Nutricionistas, que em entrevista à Renascença defende que a tributação das bebidas açucaradas foi uma medida positiva e que o cenário pode estar a melhorar. Alexandra Bento começa por descrever os números relativos à ingestão de açúcar por parte dos mais novos em Portugal. Em Portugal, os dados que nós temos através do Inquérito Alimentar Nacional até nos revelam um cenário mais preocupante, porque se de facto as crianças de 10 anos no Reino Unido ingerem 32 gramas de açúcar, o que equivale a cerca de 8 cubos de açúcar, as nossas crianças nesta faixa etária consomem 41 gramas de açúcar, o que se quisermos transformar nestes cubos de açúcar, nos dá 10 cubos de açúcar, se o quisermos transformar em pacotes de açúcar, 8 pacotes de açúcar. Ou seja, as crianças portuguesas estão numa situação que ainda é pior comparativamente com as crianças do Reino Unido. E, portanto, se o Reino Unido está a fazer este alerta, eu diria que era a situação de nós, em Portugal, também levantarmos este alerta, até porque deixe-me que lhe diga que no que diz respeito a esta quantidade de açúcar, estamos a falar nos açúcares livres, portanto aquele açúcar que as crianças, as pessoas em concreto, adicionam aos seus alimentos, neste caso em concreto nós estamos a falar em cerca de 10% do valor energético total, quando a Organização Mundial de Saúde nos diz de uma forma clara e perentória que o consumo destes açúcares nunca deve ser superior a 5% do valor energético total. E, portanto, o que nós podemos dizer é que as crianças, no seu todo em Portugal, as crianças estão a consumir o dobro da quantidade de açúcar, porque se falarmos nos adolescentes, o consumo ainda é ligeiramente superior face às crianças e, portanto, é uma situação que eu lhe devo dizer que é muito preocupante. De que forma esse açúcar é ingerido, ou seja, em que alimentos? Nós estamos essencialmente, e volto-lhe a dizer, reportando-nos a dados do Inquérito Alimentar Nacional, é o último Inquérito Alimentar Nacional que nós temos, que é o Inquérito Alimentar de 2015-2016, o que é preciso ver, e é possível ver estes dados neste Inquérito Alimentar, é que o contributo dos alimentos para esta ingestão de açúcar são essencialmente as bolachas,
bolachas, os bolos e os doces, que são os que caminham à cabeça. Depois o açúcar de adição, aquele que nós adicionamos quando adoçamos determinada bebida. Depois determinadas bebidas que per si têm muito açúcar, como é o caso dos refrigerantes. E depois alguns produtos lácteos que também têm açúcar adicionado, como nós sabemos. Podemos estar a falar do leite com chocolate, mas também podemos estar a falar dos iogurtes com açúcar. Estes são os grupos de alimentos que são identificados como os principais a contribuírem para este consumo excessivo de açúcar por parte das nossas crianças. Estamos aqui a olhar para números de 2015. Desde então, qual é com que sensação fica? A situação melhorou? Terá continuado a piorar? O que nós podemos é pensar em algumas medidas que têm vindo a ser implementadas em Portugal, de lá para cá, no sentido de reduzirem o consumo de açúcar. E podemos inferir que, porventura, a situação poderá estar a caminhar no sentido de uma redução da quantidade, mas isto somos nós a especular. Há algumas medidas que foram adotadas em Portugal, nomeadamente a modificação da oferta alimentar nas máquinas. É questão de perguntarmos quanto é que isto contribui para o consumo destas crianças, mas não deixa de ser uma medida importante. A campanha de literacia alimentar que foi dirigida ao consumidor, a campanha que nós vimos, que se chamava O Açúcar Escondido nos Alimentos, que veio a público precisamente há um ano atrás. Mas o que gostava de salientar é a tributação das bebidas açucaradas, porque essa sim, a tributação das bebidas açucaradas permitiu, de facto, a redução de algumas toneladas de açúcar, e sendo as crianças e os adolescentes um dos grandes consumidores destas bebidas açucaradas, porventura nós poderemos inferir que isto poderá estar a ter um impacto na redução do consumo de açúcar. Mas volto-lhe a dizer que é só inferir. Precisamos de novos dados para podermos ter a certeza de que a redução do consumo de açúcar poderá estar a acontecer na população portuguesa e muito particularmente no caso das crianças. Até lá, há um longo caminho a percorrer. A bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, ouvida pelo jornalista Hugo Monteiro.